E aí, gente, tudo bem? Segunda-feira, 7 de maio, dia, é claro, de segunda chamada. Antes de qualquer coisa, você já se inscreveu aqui no My News? É só clicar aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e depois só ativar esse sininho para sempre ser notificado, lembrado por e-mail, receber aquele avisozinho no smartphone, no desktop, quando a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Hoje eu, Antônio Tabet, estou muito bem acompanhado e feliz com a volta da nossa querida Cristina Serra. Ao lado dela, Rodrigo Pimentel, que muita gente acha que é o Capitão Nascimento em pessoa, depois ele explica isso pra gente. Do lado de lá, a querida Marilis Pereira Jorge e o Gabriel Azevedo, que também retornou hoje. Que bom ter todos vocês aqui comigo e ter todos vocês aí assistindo a gente ou ouvindo através do podcast. No programa de hoje, tentaremos responder algumas perguntas. A intervenção Collor dobrou o número de chacinas no Rio de Janeiro, mas o presidente da República diz que a sensação de segurança aumentou. A festa acabou? O fim do foro privilegiado para deputados e senadores acende a esperança de punições mais rápidas. De quem é a culpa? A queda de um prédio ocupado em São Paulo coloca Estado, líderes de movimentos sociais e até aqueles que não têm privilégio nenhum na mira da justiça e da opinião pública. Doleiros. Quem são? Como vivem? Por onde andam? Os esquemas milionários de lavagem de dinheiro que já financiaram muitas campanhas. Para combater tudo isso, só mesmo contando com os Vingadores. E afinal, de quantos super-heróis a gente precisa para salvar o Brasil? E a gente vai começar com notícia boa. A intervenção militar no Rio de Janeiro deu resultado. Aumentou a sensação de segurança. Quem garante é o presidente Michel Temer. Marilis, você é moradora do Rio de Janeiro, como eu. A sua sensação de segurança melhorou? Como é que você está se sentindo? Acho que está igual, na verdade. E diferente do que aconteceu, por exemplo, na época da Olimpíada, que a gente tinha a presença do exército nas ruas e que, mesmo que seja uma coisa meio desconfortável, você vê todos aqueles soldados com aquelas armas, aquele armamento pesado na rua. De fato, estava mais seguro. Eu comecei até a fazer coisas na cidade que eu normalmente não faria. Agora não. Agora a gente pelo menos na maior parte da cidade, a gente não percebe essa presença do exército. Pois é, eu fui pra praia depois de 10 anos, vocês podem perceber pela minha pele, que eu raramente vou à praia. Eu fui à praia outro dia e eu me senti mega inseguro também. Eu fui de bicicleta, fiquei com receio de onde parar a bicicleta, fiquei com receio de deixar minhas coisas enquanto eu ia na água. Você vira refém da cidade mesmo, né? Não, é que você percebe a cidade chega um horário da noite, 10, 11 horas da noite, tem lugares que estão completamente vazios. Então, por exemplo, na Lagoa, que as pessoas costumam fazer atividade física, andar de bicicleta, chega a partir de um horário, você não vê mais ninguém. Os restaurantes estão fechando cedo. Claro que tem um componente aí de crise, as pessoas também não estão com tanto dinheiro para sair, para gastar, mas a questão da segurança certamente está enfim, influindo, tendo algum tipo de interferência na decisão das pessoas. O Segunda Chamada pede vênia ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil para apresentar alguns dados. Vocês se lembram do aumento da violência durante o Carnaval que motivou a intervenção no Rio? Pois bem, pesquisa organizada pela Universidade Cândido Mendes concluiu que todos os indicadores de crimes contra a vida e o patrimônio estão no mesmo nível do Carnaval. Alguns até pioraram. O número de chacinas, por exemplo, dobrou. Tem ainda o caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mais de 50 dias depois e até agora nenhum suspeito foi apresentado. Rodrigo, a intervenção deu errado? Até o momento, sim, não tenho dúvida alguma. Não por culpa do Exército, Tabet. O Exército demorou pelo menos 2 meses para receber o primeiro dinheirinho da intervenção prometido pelo Temer. É interessante o Temer lá em Brasília falar da percepção de segurança. Ele não está no Rio de Janeiro, como é que ele percebe alguma coisa? Tivemos roubos em shopping centers, tivemos vias expressas fechadas todas as semanas, né? Linha amarela, linha vermelha foi fechada hoje pela manhã. Eu não sei que percepção é essa. Para falar a verdade, na percepção, eu percebo o Rio de Janeiro mais violento do que há 5 meses. E por que isso, hein? Bom, narcotráfico, ele descobre a atividade de roubo de carga. O roubo de carga hoje não é mais atividade, digamos assim, complementar do tráfico, a atividade principal. O roubo de carga, ele precisa ir à rua tomar a carga, né? Então, os fuzis que antes estavam nas favelas, agora estão nas ruas. Na Avenida Brasil, na Washington Luiz, na linha vermelha, na linha amarela.
São 30 roubos de carga por dia na capital, Tabet. Então, o Comando Vermelho descobre isso, não só o Comando Vermelho, como o Terceiro Comando também. E essa movimentação de bandidos na rua, arrastões, vias fechadas, impactam na percepção natural da população. Mas você diria que o roubo de carga já substituiu Sim, o tráfico sim, como boa- atividade? sim. Antes era uma atividade subsidiária, né? Hoje é a atividade principal. Naquela região do Chapadão, da Pavuna, Costa Barros, hoje que é o epicentro do crime no Rio de Janeiro, antes era o Complexo Alemão, agora é a região da Pavuna. Essa região, muitas das favelas, das duas facções principais, sequer vendem maconha mais. Vivem do roubo de carga. Desculpa, mas o roubo de carga não é uma atividade que expõe mais o criminoso? Não. Por que ela substituiu? Olha, vamos Qual lá. é a vantagem para o crime de fazer essa substituição? Vamos lá. A pena para o tráfico é uma pena alta no Brasil. O traficante ele vai preso no Brasil, responde preso sim, o traficante, tá? Não o usuário. O roubo de carga não. É uma pena de 2 a 5 anos, a receptação, né? Você responde em liberdade. Então o tráfico descobre que levar um caminhão para dentro de uma comunidade e vender carne, bebidas alcoólicas, refrigerantes, tudo, margarina, leite. Se caso a polícia chegue ali na hora daquela venda, caso o traficante seja preso vendendo, se ele estiver desarmado, ele vai responder por receptação. Ele vai responder em liberdade. Então, é lamentável falar isso, mas roubar e vender carga roubada no Rio de Janeiro, no Brasil, perdão, não dá cadeia. Pois é, não é privilégio do Rio de Janeiro. O Pará também sofre com a violência. Foram 46 homicídios em apenas 4 dias. Isso tudo depois de uma policial militar ser assassinada. Cris, você acabou de voltar de lá, né? Como é que tá o clima lá, essa guerra também na região norte do país? Olha, eu saí daqui do Rio, onde eu moro, vou para Belém, que é a cidade onde eu nasci, onde tem toda a minha família, e chego lá e encontrei a mesma sensação de medo que as pessoas relatam aqui, eu encontrei em Belém. A ponto, assim, por exemplo, eu estava na casa de um amigo, 7 da noite, e aí eu ia encontrar outros amigos a 4 quarteirões de onde eu estava. 7 da noite, né, um horário que as pessoas estão andando na rua e tal. Aí eu falei, tava uma amiga comigo, falei assim, vamos a pé, são só 4 quarteirões. De jeito nenhum, vamos chamar um táxi. Falei, gente, você não poder andar numa cidade às 7 da noite, andar 4 quarteirões, e assim, motoristas de táxi, todos apavorados. Assim. Só esse ano mais de 20 PMs foram assassinados lá. Fora, Né? O que percentualmente, comparando com o Rio de Janeiro, é até mais... É até maior, até maior, percentualmente sim. Belém já está há muito tempo na lista das 10 cidades mais violentas do Brasil. Mas, de fato, eu não sei se o Rodrigo tem informações lá sobre essa questão do tráfico de drogas no norte. Conversando com as pessoas, eu perguntei, mas por que esse crescimento? De repente, todo mundo falando do aumento da criminalidade em Belém, e o que as pessoas lá me disseram é que Belém passou a ter um papel na rota do tráfico de drogas que não tinha até então, na região norte. E isso leva à atuação de grupos de extermínio na periferia. E teve esse caso dramático dessa policial militar, eu estava lá, assassinada dentro de casa. E isso realmente desencadeou uma reação violenta de grupos de extermínio. E está essa situação das pessoas apavoradas. Peguei um táxi de dia, ele me deixou na porta da casa dos meus pais e falou assim, eu vou esperar a senhora entrar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque é situação de violência e tal. Então, assim... O que ele ia fazer também se acontecesse alguma coisa, né? Ele ia jogar o taxímetro no Ligar cara. para a polícia, talvez. Mas essa questão de você pegar táxi para pequenas distâncias é uma coisa que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro o tempo todo. Então, eu moro num bairro que normalmente eu percorria 10, 15 quadras da noite para sair para jantar e num bar tomar um chopp. Hoje eu já não faço mais. E às vezes me sinto até um pouco constrangida de entrar no táxi e falar, desculpa, é um percurso pequeno. E os taxistas ou motoristas de aplicativos falam, não, é melhor que seja assim, porque realmente está muito complicado. Voltando para a questão do Rio, Gabriel, na Câmara tem deputados se articulando para tentar acabar com a intervenção. Mas, na verdade, eles estão preocupados com outra questão que não a violência, né? Sim, como é que é isso? Eu acho que quando o presidente Temer declarou a intervenção, ele foi meio assim, aprendiz de feiticeiro ali na Constituição, deixa eu ver o que eu posso usar para desviar o assunto. Artigo 36. Só que quando o Brasil está em algum momento vivenciando uma intervenção, o Congresso fica proibido de aprovar e votar PECs, propostas de emenda à Constituição. Isso, ao meu ver, foi uma bela de uma estratégia no sentido totalmente
populista, marqueteiro para desviar o assunto, que era a Previdência. Vocês lembram? A Previdência era uma coisa crucial. Se não tivesse a reforma da Previdência, a gente ia se lascar e, de repente, isso some, mas volta à tona a ideia do foro privilegiado. E, justamente para aprovar uma PEC que acabe com o foro privilegiado, e isso é interesse de vários políticos no Congresso para usar isso na campanha eleitoral, você precisa suspender a intervenção por um tempo para o Congresso votar, e aí depois a intervenção votaria. Mas vejam, é uma coisa tão visivelmente marqueteira, não deu resultado, o recurso não chegou, o Exército fica numa situação extremamente chata, porque obviamente não é culpa deles, a situação de segurança não se resolveu e aí você tira por um tempinho para aprovar isso e depois volta a uma situação que também não resolve, né? Eu acho que se a gente for falar de segurança pública no Brasil com a qualidade, o assunto é criar um sistema único de segurança, isso tem que ser aprovado no Congresso e cuidar do orçamento de maneira decente também é cuidado no Congresso. Então, por mais que as pessoas esperem do Poder Executivo, presidente e governadores, uma solução, eu acho que é dos deputados e dos senadores que esse tema está precisando agora. Mas vamos entender melhor essa questão do foro privilegiado. Agora, com a mudança, os deputados e senadores só terão direito ao foro se cometerem crimes durante o mandato ou que estejam relacionados à função parlamentar. Essa regra, por ser um pouco vaga, não pode dar margem a várias interpretações. O ministro Dias Toffoli foi rapidinho e já abriu a porteira, já mandou 7 casos que estavam com ele para as instâncias inferiores. Cris, mandar esses casos para as instâncias inferiores não quer dizer necessariamente que eles vão ser resolvidos rapidamente, né? Não, porque às vezes até quando volta para instâncias inferiores, claro, não se pode assim generalizar, mas o que acontece? Às vezes a influência do político justamente nas instâncias inferiores pode fazer com que o processo se arraste, esperando uma prescrição, ou que ele alcance a idade de 70 anos, quer dizer, não necessariamente. E certamente o que os advogados vão fazer agora é ver o que é mais conveniente para o seu cliente, que vá para as instâncias inferiores ou entrar com um recurso para manter ainda no... Vai depender do cliente, né? Eu acho que depende do cliente, do caso e se há algum recurso disponível para isso. E a gente sabe que na nossa lei processual sempre tem um recurso para qualquer coisa, né? Agora, na verdade, o que o Supremo fez foi só... Assim, ele começou a restringir o foro privilegiado, né? E foi só para deputados e senadores, porque eles estavam analisando o caso de um deputado que virou prefeito, enfim... mas há milhares, tem vários levantamentos, tem levantamento que fala de 38 mil, 40 mil, até 54 mil cargos no Brasil, em nível municipal, estadual, federal, que tem direito ao foro privilegiado. Então, assim, a gente está começando a tratar essa questão. Eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente. Não, é um número realmente absurdo. Tem um estudo que foi feito, que chama Foro Privilegiado, Pontos Negativos e Positivos. Ele foi feito por um consultor da Câmara dos Deputados, o Newton Tavares Filho. Esse estudo foi feito em julho do ano passado. E ele fala que o que a gente tem aqui, ele fez um estudo fazendo uma comparação em relação a 16 países no mundo todo, não existe nada parecido com o que a gente vive no Brasil. Tem uma discussão agora que os políticos criticam o fato de que um procurador no início de carreira está mais protegido que um senador. Na verdade, tinha que acabar o foro para todo mundo, né? Eu acho, tem que acabar para todos. E mesmo no caso de deputados e senadores, tem uma proposta que está tramitando no Congresso que deixaria o foro apenas para o presidente e vice da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo, ou seja, só para os cargos de direção dos 3 poderes. Que me parece, acho que uma proposta que está mais em sintonia com o que a sociedade espera. Vai ser uma briga de foice para você ser presidente da Câmara, imagina. É verdade, mas assim, ainda com relação à decisão do Supremo, ela é confusa, né, porque ela diz que só pode ser processado, só pode ter o foro privilegiado em casos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao mandato. Mas, por exemplo, se alguém agride um deputado, como teve recentemente aquele caso lá no Pará, não sei se vocês viram, daquele deputado Vlad, aquele que tatuou o Temer. Sim. Então, ele estava lá numa situação, conversando com os eleitores, e uma pessoa que estava lá na plateia perguntou a ele sobre o apoio dele ao Temer, ou a tatuagem, parece que perguntou de uma forma jocosa e tal, e ele deu um tapa no cara, nessa pessoa. Isso é um crime relacionado ao mandato, porque a discussão foi sobre política.
Foi sobre uma atitude que ele tomou durante o mandato e relacionada a uma atuação política dele. Isso merece foro privilegiado, uma questão dessa? Como é que vai ser a interpretação disso? Né? Quem vai decidir? Quem vai decidir? Ou seja, aí vai ser cada caso é um caso, vai para a justiça. Então, é aquela dificuldade do Supremo de pacificar a questão, né? O Supremo, ultimamente, ele não consegue resolver as questões, sempre deixa dúvidas, então não se sabe exatamente. Aliás, outro dia uma pessoa comentou comigo a seguinte situação, só fazendo parênteses sobre essa situação do Supremo, que a gente espera sempre que ele resolva a coisa e acaba não resolvendo. Imagina o seguinte, você está morrendo de fome, aí você vai no espoleto, aí na tua frente estão os 11 ministros do Supremo para escolher o que eles vão comer. Não é? Porque eles não conseguem decidir nada, né? Mas, enfim, começaram a resolver a questão, já é uma restrição. Mas, enfim, eu acho, particularmente, que o foro privilegiado para parlamentares deveria estar relacionado apenas à opinião, né? Que ele, como parlamentar, tem que ter realmente a segurança e a proteção, algum tipo de salvaguarda, para opiniões que ele dê sobre os vários assuntos que ele trata. Tirando isso, de jeito nenhum, acaba o foro. Bom lembrar também que esse ano é uma oportunidade... Você não tem tatuagem nenhuma, não, né? Nenhuma. Nunca foi agredido por algum eleitor por causa de uma tatuagem sua? Tá. Não. Mas fala. Fui agredido só em situações boas. Deixa eu te dizer... Obrigado por entender, Marília. As pessoas, a gente tem que lembrar as pessoas esse ano que todo mundo vai ter uma bela oportunidade de tirar o foro privilegiado dos políticos. É só lembrar que na eleição você tem a oportunidade de não reeleger essa turma que está aí. Exatamente. Faça uma barulhada. Porque o foro... Cara, ele tem um foro porque ele tem um mandato. Ele tem um mandato que foi eleito. Então agora em outubro, todo mundo aí discutindo presidente, não sei o que e tal, dá uma olhada. Confere, galera, antes de votar. Vê quem está investigado e não reelege. Isso, não reelege. Pronto, ele perdeu o foro. Existe uma uma bela campanha na internet, né? Exatamente para isso, para não se reeleger as pessoas que têm, enfim, algum processo aí em andamento. Exatamente. Você acha que vai ter uma renovação no Congresso? Não, é triste dizer isso, mas eu acho que não tão grande, não tanto quanto a gente gostaria por causa do sistema. Mas você não desconfia que vai ser maior do que nos outros anos? Não, porque, infelizmente, já falei isso aqui, o sistema partidário tem os donos. Então, se a pessoa tem chance de ganhar, ela encontra a dificuldade de encontrar um partido para ser candidata, porque eles já operam as chapas ali dentro, visando a reeleição do status quo. Mas, ainda assim, eu acredito que 20% do Congresso pode ser renovado, sobretudo porque no Brasil há hoje muitos movimentos querendo que isso aconteça, Renova, RAPS, Movimento Acredito, Movimento Agora. O eleitor deveria ficar de olho nisso, se colocando no lugar de alguém que quer renovar a política e as dificuldades que essa pessoa tem de encontrar partido, de encontrar financiamento, de encontrar isso tudo. Então, eu acho que vai ter uma renovação pequena, mas significativa, porque mesmo poucas pessoas ali dentro podem dar um recado legal para a sociedade, podem fazer diferente ao gastar dinheiro público, ao atuar mais pensando na sociedade do que no próprio mandato. Então, acho que apesar de ser uma pequena renovação, vai ser uma renovação que pode abrir uma grande esperança para 2022. Enquanto está todo mundo encostado na parede, preocupado em cuidar do próprio foro, o ministro Barroso lembrou de um assunto importante que devia estar no topo da lista de preocupação de qualquer país. A Mara Luque, que não está aqui hoje, conversou com ele. Dá uma olhada. Oi, Tabet, tudo bem? Eu estou aqui em Londres trabalhando muito. Passei o fim de semana cobrindo o Brasil Forum UK. É um evento promovido pela London School of Economics e a Universidade de Oxford, onde os desafios brasileiros são debatidos. E sabe com quem eu consegui falar? Com o ministro Barroso. Você sabe que quando a gente esteve no MIT, eu tentei falar com ele e não consegui. Mas agora deu certo. Eu tive que vir a Londres para conseguir falar com o ministro. Mas consegui. Olha só o que ele falou com a gente. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, o grande debate foi sobre quem ia ser o ministro da Fazenda, quem ia ser o presidente do Banco Central, quem ia ser o presidente do BNDES. Não houve debate nenhum relevante sobre quem ia ser o ministro da Educação e quais os projetos relevantes para a educação. Nada de crítica em relação à pessoa física do ministro da Educação, que até acho que fez um bom trabalho. Então, a primeira observação que eu faria é: um país como o Brasil precisa colocar a educação no topo da sua agenda.
não como um slogan, mas como uma política pública mesmo. Bom, a entrevista completa você vai assistir aqui no My News. E voltando ao foro privilegiado, ele é só mais um item na longa lista de privilégios de uma certa casta superior no Brasil. Falamos recentemente de auxílio moradia, por exemplo. A União gastou 817 milhões em 2017 com o benefício nos 3 poderes. Enquanto isso, na base da pirâmide, vimos o que aconteceu semana passada em São Paulo. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida colocou em pauta um problema antigo e que aumenta a cada ano, o déficit habitacional. Enquanto alguns privilegiados recebem um benefício mensal para pagar por moradia, quase 8 milhões de famílias vivem em habitações precárias. Como é que a gente pode viver num país com 2 realidades tão diferentes na nossa frente? Não é um absurdo, a gente falar de um edifício que desabou em São Paulo, matando tanta gente e com gente que não tem onde morar e uma galera que pode ganhando auxílio moradia? Com auxílio eu coloco 8 famílias, com auxílio moradia de um juiz ou de um procurador, eu consigo colocar 8 famílias daquela em casas dignas, né? Então, e são nossos supostos heróis, né? Os maiores beneficiados hoje pelo auxílio moradia. São nossos juízes, nossos procuradores. Isso realmente é vergonhoso. E são 7, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, são 7 milhões e 700 mil pessoas que não têm onde morar. E, além desse absurdo número, há um outro número, que é a quantidade de prédios vazios, sobretudo nos hipercentros da cidade. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, contam com prédios verdadeiramente abandonados, em geral fruto de espólio judicial. As empresas faliram, não conseguiram tocar esse patrimônio, a União retira, o Estado retira e fica lá, vazio. Isso demonstra, mais uma vez, uma falta de perspectiva, uma falta de interesse e vontade política das pessoas de resolverem o problema. Porque, em geral, no Brasil, desde muito tempo, década de 50, 60, a lógica de reduzir o déficit habitacional passa por construir conjuntos distantes do centro da cidade ou distantes dos lugares onde tem serviço e trabalho. E, obviamente, que você cria ambientes não muito interessantes para as pessoas morarem. Esses prédios que estão sendo ocupados em São Paulo, e infelizmente o Brasil vem e acorda justamente quando acontece uma tragédia, mas já era uma tragédia anunciada há muito tempo, não só ele, como vários outros em capitais que estão ocupados e que poderiam contar com a parceria de iniciativa privada, governo, sociedade, para reformar aquilo e transformar em habitação digna. Mas, infelizmente, não vai e é uma coisa que a gente precisa mudar. E não é uma questão só daqui, né? Lá fora também tem muito essa questão da habitação nos centros urbanos, né? Você vê que, por exemplo, em países como a Inglaterra, por exemplo, o governo entra com moradias públicas, né? Nova York tem cases interessantíssimos de não só reforma de prédio, como de aluguel social. Eu recomendo muito que vocês acompanhem o Raul Justus, que é o editor da Veja São Paulo. Acho que nenhuma pessoa hoje no Brasil está falando com tanta propriedade sobre esse tema e ele está mostrando inúmeros cases de sucesso que reduzem o déficit habitacional no planeta. Grandes cidades têm essa onda em que o centro, né? Eu sou apaixonado com o centro das cidades, eles são num momento grande coração urbano e começam a decair a partir do momento em que a população sai dali para fugir do barulho, do movimento, mas em cidades onde essa política é valorizada, o hipercentro começa a crescer novamente e áreas que estão completamente degradadas voltam a ter vida, com uma parceria, sobretudo, e uma ação política naqueles espaços. Eu ando aqui pelo Rio de Janeiro, no centro, e fico imaginando, meu Deus, como é que esse lugar que é tão bonito está tão abandonado? E você vai ver, tem uma lei que impede residência, né? As pessoas não podem morar no centro do Rio de Janeiro. Também o Washington Fajardo fala também, tá? Oi? O Washington Fajardo, arquiteto, ele também fala sobre, muito bom, sobre muito povoar o centro da cidade também. Quando você coloca um conjunto Minha Casa Minha Vida numa periferia, o pai e a mãe vai demorar para chegar no trabalho, para casa, né? 3 horas. Em torno de 3 horas. Ele vai chegar em casa 10 da noite, 9 da noite. E o filho vai ficar sozinho em casa de 4 da tarde até 10 da noite. O filho sozinho, ele não estuda, ele vai para um bar, ou ele vai jogar sinuca, ele vai beber cachaça, e ali ele tem o primeiro contato com o homicídio. Então, ainda que você tenha emprego na região, você gera bolsões de violência. Perfeito. O Minha Casa Minha Vida hoje, ele é culpado pela explosão da violência nas periferias. O jovem fica abandonado, sem pai e sem mãe. Isso é no entorno de Brasília, no entorno de Goiânia, no entorno de BH. É uma das razões da explosão de violência. Agora, Rodrigo, ocupar o centro é melhor ou pior para a questão da violência? É melhor, é melhor.
O jovem tem acesso, num centro urbano, o jovem tem o que fazer à tarde. Ele tem acesso a um museu, uma biblioteca, a um shopping center, a uma praia, a uma praça, ele tem o que fazer. Na periferia, ele não tem o que fazer. Tabet, a região mais violenta do Brasil durante anos era o entorno de Brasília. Aquelas cidades do entorno de Brasília, satélites, né? Um cinturão de criminalidade. Mas por que era tão violento? Se os pais tinham emprego, o pai e a mãe tinham emprego, sim, no plano piloto. E o pai e a mãe chegavam em casa 10, 11 da noite. E a escola na região, infelizmente, era uma escola de meio período. Então, o menino chegava em casa meio-dia, o menino preparava o seu almoço, ele esperava o pai e a mãe em casa até 11, 10 da noite. Esse menino sem orientação paterna e materna, ele é alvo do traficante da esquina. Aliás, aqueles conjuntos no entorno de Brasília também, você também não tinha praça também, tá? Você não tinha uma opção de lazer, né? Então, você tem que entrar ali com lazer, cultura, esporte. Sim. E tem que entrar com a presença materna também. A mãe tem que estar ali vigiando. Eu acho que toda essa questão de moradia que a gente está falando tem a ver com as leis municipais de uso do solo, né, Sobretudo Gabriel? a questão do plano diretor, que Isso é uma coisa que o super vereador, em geral, importante. não dá atenção. E no artigo 30 da Constituição, na minha visão, é a coisa mais fundamental que a gente tem que fazer. Estamos falando de problema brasileiro, todo mundo reclama, por exemplo, de trânsito, né? Trânsito, para mim, nada mais é do que um péssimo planejamento urbano e uma pessoa mora num lugar, tem que trabalhar em outro. O centro, o geral, o interessante é você morar e trabalhar ali próximo. Sim. Aí você não precisa pegar o carro, né? Você usa isso. Recomendo aqui também outro livro que dá para entender como você pode melhorar a segurança pública no Brasil, que é Vida e Morte nas Grandes Cidades Americanas, escrito por Jane Jacobs, que mostra a importância das ruas terem olhos para as calçadas. O que são olhos? São vitrines, são casas movimentadas, são gente usando. O centro do Rio de Janeiro, quando dá final de tarde, ele morre. Porque as pessoas vão todas embora e daqui fica um breu, né? O que se fez aqui na região portuária, por exemplo, é um belo exemplo do que se pode fazer para melhorar esses espaços urbanos. Colocar gente para morar, colocar gente para viver ali é a solução para grandes cidades e, sobretudo, para diminuir o problema de segurança pública no país. O Brasil vai na contramão do que acontece em todas as cidades grandes do mundo inteiro, né? Você tem os centros das cidades são habitados, tem, enfim, uma série de atividades culturais acontecendo ali, que é aquilo que o Rodrigo falou. Você dá opção para quem mora no centro, para o turista que vai visitar a cidade, porque daí tem uma coisa de preservação de patrimônio público. Agora, a questão do Minha Casa Minha Vida, por que você não pega esses prédios que estão abandonados nessas regiões centrais? Porque existe um teto de financiamento para você financiar esses programas, que acabam não sendo suficientes para você justamente pegar esses prédios que estão abandonados. E é muito mais interessante para as empreiteiras construir lá longe, botar essa população realmente numa região periférica. Então, você tem várias questões ali, inclusive de lei mesmo, que precisa mudar para conseguir ter olhar para isso e pensar, tem como dar certo. Agora, olha, tudo isso que a gente está discutindo realmente é super importante e são as questões de fundo. Agora, no caso específico desse prédio, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: a prefeitura tinha ido lá, tinha feito o cadastramento dos moradores. O Ministério Público tinha feito um relatório sobre aquele prédio que foi arquivado. Então, assim, as pessoas sabiam que aquilo ali era uma bomba relógio, que em algum momento aquele prédio podia cair, enfim, porque as pessoas estavam morando em situação extremamente precária. Então, a gente tem, nesse caso específico, a gente tem essa junção de vários problemas, né? A falta de uma política habitacional, de uma política de moradia, que realmente dê visibilidade para essas pessoas, né? Porque, assim, esse problema... A burocracia também é um absurdo. São as populações invisíveis, entendeu? Aquela população que morava ali no prédio era absolutamente invisível. Precisa o prédio pegar fogo e cair para a gente acordar e lembrar, olha só, tinha essas pessoas morando aí nessas condições. Muitos deles imigrantes, né? Imigrantes, gente que veio... Me lembro de uma entrevista que eu vi na televisão, uma moça que estava morando apenas há 3 dias no prédio, tinha acabado de chegar de Pernambuco. Ou seja, é aquela pessoa que vem do norte ou do nordeste em busca de um emprego aqui no sudeste e já chega, já não tem onde morar, entendeu? Já vai morar naquela situação absolutamente precária. E não são só imigrantes e migrantes também. Porque, por exemplo, nós aqui, nós que estamos aqui, se houver uma catástrofe na minha vida
financeira. Acabou, não E tem mais houve nada. na vida de muita gente. Na vida de muita Exatamente. gente. É, O com a pior crise que pode me econômica. acontecer é eu ir morar com a minha mãe. É É o isso. pior que pode acontecer. Mas para Isso. muita gente não, Não tem a tem mãe. opção. Não tem E o que elas fazer. falam, né? É. Os sim. entrevistados, pelo menos nas matérias que eu vi, muitos deles falam isso. Aí eu fiquei desempregado, não tinha mais como pagar aluguel onde eu tive que ir morava, embora. vim para cá. Aí paga um quarto, com uma coisa totalmente precária, com as divisórias de madeira, que certamente ajudou a propagar o fogo de uma maneira muito mais rápida, né? E deu no que deu. Então, assim, tem que ter uma solução para isso, né? Agora, Pode posso falar. interromper? Tem já alguns exemplos de prédios que estavam abandonados e acabaram sendo usados para... Prédios que foram ocupados, então, sei lá, você tem o Cine Marrocos em São Paulo, que está ocupado, mas é uma coisa super organizada. A Folha de São Paulo fez uma matéria já até há bastante tempo mostrando como as pessoas moram lá. Tem leis, a coisa funciona, tem abastecimento, é limpo, não é... As pessoas não vivem naquela condição que a gente viu. Tem contrapartida social, às vezes. Exatamente. Também. E Alguns tem prédios- movimentos desses obrigam, por exemplo, que os pais matriculem as crianças Exatamente. na escola para que continuem. Que, aliás, é uma função que devia ser do governo, né? Exato. O governo devia exigir essa E a contrapartida gestão social. desse prédio em particular, que é esse Cine Marrocos, ele é dividido pelos moradores. Então, eles se revezam na portaria, eles se revezam na limpeza. Agora, claro, Autogestão, eles né? precisam de uma solução porque não deixa de ser uma solução momentânea, né, que tem um prazo de validade. Tem um outro prédio que fica na Avenida Ipiranga que já foi reformado, as famílias já estão morando e, enfim, numa situação já totalmente legal. O pré-candidato à presidência, Guilherme Boulos, que é do MTST, teve de dar muita explicação dizendo que não tinha nada a ver com aquela ocupação e com um movimento. Outro que teve de pensar por alguns bons momentos foi o presidente Michel Temer. Ele resolveu aparecer lá no lugar do desabamento e, lógico, que teve que sair correndo. A popularidade dele é tão baixa que o segurança do Temer já anda com uma mala escudo para protegê-lo. Olha só, no caso dessa visita, ela foi super útil. Foi a primeira vez em anos que eu vi Michel Temer ser salvo quando uma mala dele foi aberta. Péssima ideia, né? O timing não é o forte do... Mas é também aquela coisa, né? Ele estava lá em São Paulo, aí se ele não vai, vão dizer, quem sou eu para defender Mas o você tá o certa, Temer? Cris, é isso se, mesmo. se ele não vai, iam dizer, poxa, estava em São Paulo, não foi ver lá o Ele podia problema. sobrevoar. Mas ele vai dar Dar uma nisso. sobrevoada. Gente, a questão é, qualquer atitude que ele tomasse, É. indo ou não indo, ele seria criticado. É. Mas acho que ele tinha que ir mesmo, né? acho que ele tinha Agora, que ir, logo depois sinceramente. disso, ele já chegou a dizer que talvez, de fato, ele não saia candidato à reeleição. É. Ali, acho que ele sentiu, né, o calor das ruas. É a percepção que a gente estava falando, né? Todo- Ele tem a todo percepção político tem essa de que regra. aqui no Rio tá tudo bem, né? bem, tudo bem. Quer dizer, Agora, todo- lá em São Paulo, com certeza, ele viu que não tá tudo bem, pelo menos pro lado dele, E né? político se chama sobrevoo do líder, né? Quando acontece alguma tragédia, é importante que o político vá lá demonstrar algum tipo de solidariedade. A Boate Kiss, a presidente Dilma foi, isso é sempre muito comum. Agora, o que poderia ser feito é porque, como eu disse, vários desses imóveis são da União. Então, assim, essa é a hora do presidente. Bom, é uma tragédia e a partir dessa tragédia faremos isso. Ou seja, há tantos e tantos imóveis, eles são ocupados assim, assim, nós estamos falando de tantas pessoas e a partir de agora essa é a força-tarefa para resolver. Isso é o que acontece em civilizações mais sérias. Aqui não, ele vai, toma uma ovada, sei lá, a pasta defendeu e feijoada. Nada aconteceu, entendeu? Isso aqui é muito triste. Quem foi bastante oportunista foi a Prefeitura do Rio, né? Porque no dia seguinte que aconteceu aquele desastre em São Paulo, começou a circular nas redes sociais um vídeo mostrando uma situação aqui de um prédio no Rio de Janeiro que as pessoas vivem numa IBGE situação... da Mangueira. Exatamente. Possivelmente. Horrível, assim, é uma situação realmente degradante, Há com décadas. lixo, há décadas estão ali, com lixo, com esgoto, enfim. E anunciando que aquele prédio, aquelas famílias já estão sendo, dizem eles, já estão sendo removidas e que aquele prédio vai ser reformado para abrigar todas essas famílias. Eu achei muito estranho o timing que esse vídeo apareceu Calma, ali, viu? porque Ela- se tratando de Prefeitura do Rio, acho que eles só vão pintar a fachada e tá Isso tudo que eu ia certo. falar, segundo o Crivella, basta Mão de pintar. tinta e resolve o problema Porque social. quem passa pela Isso aqui tá fazendo uma autoestrada não rocinha, pode né? ver aquele prédio visual. O doleiro dos doleiros, parece coisa de futebol, né? O campeão dos campeões. Nesse caso, o campeonato é de lavagem de dinheiro. O doleiro Dário Messer, que tem nome de jogador de futebol, mas não é,
que já foi citado em vários escândalos de corrupção e nunca foi condenado, é acusado de movimentar um esquema de lavagem de dinheiro de mais de 1,6 bilhão de dólares. Ele está foragido. Segundo os procuradores, Messer operava em 52 países. Ele funcionava como uma espécie de banco para financiar outros doleiros. A prisão dele foi decretada na semana passada junto com outras 52 pessoas que atuam neste mercado. Essa operação da Polícia Federal se chama Câmbio Desligo e agora, segundo o Globo, os delatores vão dar aulas, vejam só, de lavagem de dinheiro para os procuradores. Não é incrível? Gabriel, como é que seria essa aula? Você que é professor, explica para a gente como se a gente tivesse 6 anos de idade. O que é um doleiro? Deve começar professor. num quadro, né? E eles vão mostrar, este é o dinheiro que todos os seus amigos usam quando vão para Nova York. Ao invés de ir no Banco do Brasil, né, e fazer uma operação legal de compra de dólar, eles têm aquele amigo que é o doleiro. É um cara até respeitado na sociedade, dá umas festas bacanas. E aí o seu amigo não compra o dólar no Banco do Brasil e compra no mercado paralelo. Como seu amigo, várias outras pessoas enchem o bolso desse doleiro de dinheiro fácil que fica ali à disposição. Aí esse doleiro é amigo de um político, que precisa pagar campanhas. E ele até desvia dinheiro das obras públicas, mas não pode, obviamente, gastar esse dinheiro tão carimbado para a campanha eleitoral. O que ele faz? Ele encontra um doleiro amigo que lava o dinheiro. Esse cara é o caixa rápido. Ele saca ali a quantidade de dinheiro que ele quer. Tem doleiro nível 1, nível 2, nível 3 e nível mastodonte, que é esse. Me lembro do Senhor dos Anéis, né? Um anel para governar todos os outros. E o que acontece? Vamos lembrar da Operação Lava Jato. Ela começou com um doleiro que resolveu abrir a boca e mostrou um esquema que ia até presidente da República. Agora são vários doleiros que, tomara, abram a boca nessas aulas que vão ser parecidas com essa que eu acabei de dar aqui. Você ponto A, B, C, D, caminho do dinheiro, corrupção. O que é importante frisar isso, tá? O mesmo doleiro que manda o dinheiro para o Cabo, para o hotel lá fora do Brasil, para Miami, o que seja, para Paris, é o doleiro que manda o dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de animais, do tráfico de mulheres, do tráfico de armas, né? Então, aquele não é ingênuo. Não. Eu tenho um amigo doleiro. E combater o doleiro, a Polícia Federal, historicamente, ela não dava isso como prioridade. Quem coloca isso como prioridade foi a Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Isso. Aí ele surge a Lava Jato por vontade do delegado Gerson Machado, que é o personagem do Celton Mello no Mecanismo, né? Aquele delegado ali, ele sabia que prendendo o doleiro, ele estava enfrentando o tráfico, enfrentando o político corrupto. Então é muito importante isso, tá? Isso aí devia ser prioridade maior até do que combater o tráfico de drogas em favela, combater o doleiro no Brasil. Rodrigo, estou aproveitando aqui para te entrevistar também, né? Não, porque isso que você fala tem uma lógica, né? Faz todo sentido você ir lá combater a fonte de financiamento. É como no terrorismo, não adianta você ficar enxugando gelo, tentando pegar aquele pessoal maluco do Estado Islâmico. Você tem que ver quem financia, que aí você corta, né, a fonte de financiamento desses caras. Se isso é tão lógico e claro, por que se demorou tanto? Todos esses doleiros já se sabe que há muito tempo eles estão envolvidos, né, com a criminalidade. Por que demorou tanto aí em cima deles? Eu estive em Londrina, né, para conhecer o Gerson Machado, para conhecer o início da Lava Jato. O Youssef era uma figura assim, amada em Londrina, né? Ele também era contrabandista, ele era amigo do Janene, do deputado federal. Aliás, ele era doleiro do Janene também, né? Então, infelizmente, morreu o Janene. Mas ali começa. Então, na nossa cabeça, na nossa percepção, eram pessoas boas, importantes para a sociedade local, que, afinal de contas, resolve o nosso problema para mandar o dólar para fora do Brasil, numa viagem para o exterior. Então, essa percepção começa a mudar em função da Lava Jato. Eu acho que a gente vai entender a necessidade extrema de eu trocar o dólar num banco, não só no Banco do Brasil, mas num banco oficial, num câmbio oficial. Rodrigo, isso é muito importante, chamar a população e a sociedade para a sua cota de responsabilidade em todas as brincadeiras. Você é culpado Tá também. vendo, meu amigo? Na hora que você vai lá e compra o dólar com o doleiro, Você que financia. você está financiando essa porra. Essa porra toda. Entendeu? Me lembro de um personagem, né? Um certo dava uma porrada no cara. Ô, moleque, é você que está financiando isso. Então, assim, o doleiro, ele é muito engraçado, você falou, ele é um cara querido na sociedade. Querido. Em geral, as pessoas têm um doleiro para chamar de seu. Exatamente. Olha, não, meu doleiro, você quer que eu te passe o meu telefone do doleiro e tal? E eu ficava sempre chocado com isso. Mas por que você não compra na Casa de Câmbio ou no Banco do Brasil centavos? Nós estamos falando da diferença de centavos, porque é óbvio que o mercado paralelo, o mercado negro de dólar, tem. Aliás, você lembra no tempo atrás, eu era criança, mas lembro disso, o dólar oficial, o dólar paralelo, não sei o que e tal. Verdade. E ou seja, é uma coisa costumeira do Brasil que serve a qualquer um que quer fazer um mal feito. De político corrupto, a traficante, isso é um doleiro.
E que bom que foram vários presos. Olha, agora- Tomara que abram o bico. Sobre esse negócio de dar aula, eu acho bem interessante, sabia? Porque ninguém melhor do que eles tem um know-how, né? Claro. Tem um caso clássico nos Estados Unidos do que inspirou aquele filme Pegue-me se for capaz, É isso que o aí. Leonardo DiCaprio faz Que era um falsário. um falsário, e ele cumpriu pena de 5 anos e foi solto com a condição de que ele desse aula para o FBI. E até hoje esse cara ainda é vivo. Ainda tem a contra-espionagem, tudo isso. Ele A acabou polícia virando usa funcionário vários. do FBI, Até ganhou hoje, vários hoje ele já não é prêmios. funcionário, mas ele dá consultoria, continua dando consultoria, não só para o FBI, para outros, mas continua dando consultoria Agora, para o esse FBI nome, né, o sobre isso. Dario Messer, que apareceu agora, era um personagem que, pelo menos, a maioria das pessoas não conhece. Você vai ler sobre ele, ele já aparece lá em ligações com PC Farias. Isso. Banestado, mensalão. Banestado, mensalão. Então, quando você fala nessa quantia de 1,6 bilhões, dá para entender que é um esquema que já deve vir, de fato, de muito tempo. Vamos combinar, então, quem compra dólar de doleiro não pode reclamar da corrupção no país. E ponto Isso. final. Todo Né? mundo pode reclamar, Isso. mas tem como ajudar a diminuir essas coisas. Não, mas é isso que você falou, gente. A gente tem que saber o papel de cada um Eu também, acho. No né? Brasil é tão costumeiro, a culpa é dos políticos. Olha, defesa própria. A culpa é dos políticos, a culpa é dos políticos. Não, cara, os políticos estão lá porque você elege, doleiro existe porque Sim, você compra claro. dólar no paralelo, entendeu? O tráfico tá aí porque se faz isso e aquilo. Na verdade, há uma parcela de permissividade muito grande da sociedade que leva a essas situações, né? E as pessoas acham, na verdade, que algumas coisas são menores. Então, agora Isso. estreou a segunda temporada do The Handmaid's Tale, que não está disponível no Brasil ainda, está só numa plataforma lá fora que é a Hulu, que a gente não tem como assinar. E as pessoas nas redes sociais querendo saber como assistir. Eu falei, gente, pagando, esperando, né? Porque senão, de fato, você estará fazendo alguma coisa errada se você baixar. Contravenção. É uma contravenção. Ah. E é impressionante a quantidade de pessoas que foram lá com algum tipo de desculpa para fazer aquilo. É difícil. Tomara né? que prendam mais doleiros. Bom, e falando em dinheiro, dólares, reais, essa semana circulou nas redes essa imagem aí da nota carimbada pedindo a liberação do Lula. Lula livre. E daí, logo depois, veio a segunda versão, um carimbo de prisão em cima da imagem e pedindo voto para o Bolsonaro. Como um erro não justifica um outro, a gente lembra que carimbar notas é crime. Ah, e carimbar por cima do outro carimbo também é crime. Por falar em Lula, essa semana vamos ter plenário virtual no Supremo, né? Eles vão decidir se aceitam ou não um dos pedidos de liberdade do Lula. Cris, por que dessa vez é virtual e não vai ter, a gente não vai poder acompanhar ali, Eu não passar sei. aqueles momentos bons que a gente passa ali vendo, comendo pipoquinha? A gente só consegue acompanhar quando é no plenário, né? As reuniões das turmas raramente são filmadas. Eu fiquei aqui imaginando, tipo aquele um encontro Star Wars, que aparece um holograma do Gilmar Mendes ali para fazer uma reunião. Não acho que é estratégia. Eu acho que no caso do Gilmar Mendes não ia ter holograma, porque isso é só o Jedi. Do lado negro da força não tem holograma. Todo mundo usa holograma lá. Imagina, né, a Carmen Lúcia aparecendo. É por isso que reuni vocês aqui hoje. Bom, eu acho que não, é só questões internas do tribunal mesmo, mas eu acho que não vai acontecer nada de novo, ele vai O continuar regimento deve decidir preso. sobre Vai isso. continuar lá pedindo frigobar com cervejinha na sala da Polícia Federal. Ele não é um preso comum, né, como ele disse. Ele é uma ideia. Ideia E por precisa falar de em frigobar. Papo Nerd, Vingadores, Guerra Infinita rende manchetes em todas as áreas. Eu vou ler algumas aqui para vocês e vocês vão ter que me dizer qual delas é fake news, tá? Vamos lá. Economia. O filme conquista $1 bilhão nas bilheterias em tempo recorde. Polícia. Homem morre durante a exibição do filme na Índia. Finanças pessoais. Cachê de Homem de Ferro chegaria a $20 milhões. Saúde. Dicas de Thor para abdômen rasgado. Comer de 2 em 2 horas. Política. Em delação premiada, Thanos revela que pegou as joias do infinito para financiar a campanha do PMDB. E aí, qual delas vocês acham? Qual que é verdadeira? Tirando a última, o resto é verdade. Pois é. Quem viu o filme? Vocês assistiram? Não, ainda não. Não? Eu não acredito. Você não, também não viu? Eu sou o único que viu? Eu não assisti. Gente! Mas não deu tempo. Meu marido assistiu, óbvio, né? Eu vi 2 vezes já. Eu ainda perguntei pra ele, você assistiu? Ele, eu fui na pré-estreia. E você não foi? Não.
Mas vocês gostam ou não? Não tá na não Tô tá no Não, fora. não tá na minha área, Você- mas eu sei reconhecer que esse filão de filmes de super-heróis, tanto da Marvel, desse comics, é um filão, é um blockbuster sem fim. As pessoas amam ir em filme de super-herói. E eu acho que é um negócio que não vai parar. É incrível como isso dá dinheiro e vai continuar dando muito dinheiro por aí. Eu acho que o grande segredo deles para esse novo filão é que eles fazem filmes que agradam pais e filhos. Ah. Então, eu fui 2 vezes com os meus filhos e eles amaram e eu também amei. Porque tem umas piadas de duplo sentido no filme que para as crianças passa batido, mas o pai ri sozinho. Aham. Aí o filho falou, você tá rindo de quê, papai? Não, calma Coisa aí, boa, que você é meu novo para entender ainda. Você tem um super-herói favorito? Ah, eu tenho, claro. Qual que é? Eu gosto muito do Homem de Ferro, assim como eu gosto do Batman também, porque são caras comuns, entendeu? É. Eu gosto dessa coisa de Coincidência, eu também ser o gosto do homem Batman. comum que consegue Vai combater penetrar ali, ó. Pois é. Vai combater os malvados. Esse é dos Vingadores. Esse é o vilão, esse é o grande vilão, o Thanos, que aliás é outro segredo bom do filme, que ele é um dos poucos vilões desses filmes de super-herói que tem um ideal que você fala assim, tá aí, esse cara tem um objetivo. Porque normalmente o vilão é aquela coisa maquiavélica, eu vou aniquilar o universo, vou matar vocês. Não, Bater ele mais é só sádico. Nesse caso, não, o vilão ele tem uma história pregressa que o planeta dele foi destruído pelo excesso de pessoas. A superpopulação Conheço acabou um assim. acabou destruindo, e aí a ideia dele é destruir metade da população do universo porque ele quer que as pessoas vivam melhor. É. Interessante. Tem um porquê, né? Você pode não concordar exatamente com os meios, mas o fim, ele se fala- verdade. Então ele tem uma... Aquele Kingsman, o vilão é mais ou menos isso. A Terra tá meio ferrada, ele É quer ótimo matar aquele algumas filme. pessoas. Pois Eu é, acho que e foi Kingsman algo... é um que eu gosto. E foi Eu algo gosto que a também. Marvel percebeu. Os vilões da Marvel recentes, eles têm isso, eles têm uma empatia. O vilão é uma coisa que tinha nos bom anos que é 90... Deadpool vai ter o 2 agora, não Vai vai? ter o 2. Eu acho sensacional. É, porque ele é muito justamente engraçado. uma espécie, né? Ele não é o herói clássico que é aquela coisa certinha, é o Mas ele é a super-homem. quebra da quarta parede o tempo todo, ele olhando pra Sensacional. câmera e falando com o espectador. Eu não muito vejo bom. todos, mas eu vi Pantera Negra agora, que eu achei espetacular Maravilhoso. o filme. E é outro vilão que Esse eu também vi. tem um Esse eu vi. porquê de ser vilão, né? É um cara que carrega toda a história da raça dele, e vai Não, atrás tem uma disso. vingança pessoal ali também, Também. porque o pai foi morto e tal. Ah, e mas esse fez muito sucesso também, porque o filme elenco é o- negro. É uma novidade, né? Num É. filme como esse, os heróis todos negros. Ficou muito bom o filme. Não, o filme Aliás, é eu vi muito bom. um quadro espetacular, uma sketch de comédia do Saturday Night Live muito boa, que é o ator novo que vai fazer o Danny Glover vai fazer o Lando Calrissian, que era o negro do Star Wars. Lembra do Star Wars lá atrás, que tinha um negro que ajudava o Han Solo? Sim. Então eles agora vão fazer um reboot do Han Solo, né, que vai ser o Han Solo novo. E tem esse personagem negro, que é o piloto, o comandante que ajuda o Han Solo. E ele faz uma convenção para os negros da galáxia. E aí ele abre, num hotel tem 3 negros. Ele fala assim, nós somos os únicos negros da galáxia. É um absurdo, né? Os filmes antigos, como era, assim, o casting era todo racista, não tinha negro na galáxia, então tinham 3. Aí eles fazem uma homenagem ao Mace Windu, que é o Samuel L. Jackson, que era o único Jedi negro. E você vê, o Pantera Negra quebrou esse ficou paradigma muito e bom. quebrou com muito Mas sucesso. tinha na Enterprise. Enterprise tinha uma negra, né? Na Enterprise de Jornada das Estrelas. Já tinha. Eu não sei, eu tinha nunca uma fui negra fã na de Jornada das Estrelas, nunca me pegou. Pô, me pegar. Eu também via. Gabriel, você vai gostar do próximo assunto. Ah, é. Hétero, mas sem fanatismo. Filho da puta. Uma pesquisa com 24 mil universitários americanos mostra que alguns jovens estão experimentando transar com pessoas do mesmo sexo só para ver qual é. De cada 8 homens cuja última relação sexual foi com outro homem, um se identifica como hétero. Essa curiosidade chega a dobrar entre as mulheres. Uma em cada 4 meninas que transaram com outras meninas diz que é heterossexual. O estudo reforça a conclusão de uma outra pesquisa que sugere não existir o hétero 100% nem o gay 100%. Todo mundo estaria ali numa área, no meio do caminho, pendendo mais para o lado ou para o outro. Gabriel, você avalia o seu percentual de heterossexualidade está em quanto, de 0 a 100? Olha, na verdade, essa pesquisa está antiga, porque tem um cara chamado Dr. Kinsey, que na década 40, 50, ele resolveu estudar a vida sexual das moscas nas montanhas rochosas americanas. E óbvio que depois de 10 anos ele viu que isso era um estudo inútil.
e Pra fez... falar onde ele tá querendo chegar. Eu vou... com isso. Porque aí ele Eu fico fez um imaginando estudo... o cara pegando uma mosca e falando assim, essa aqui é macho. E aí, você, como é que é? Aí ele resolveu fazer um estudo mais relevante, que é o comportamento do macho americano. E ele entrevistou 10 mil homens nos Estados Unidos para saber tudo. O que você gosta, o que você faz, quanto tempo de sexo, qual o tamanho do pau, quanto você goza, tudo. E qual que foi o resultado da pesquisa? Não tinha nenhum igual. Então ele fez a famosa tabela Kinsey, que vai da heterossexualidade à homossexualidade, tendo a bissexualidade no meio, e aí você tem um percentual que varia de acordo com o vento. Então, eu acho bom nessa Então vida... depende você do ter... vento. Depende do vento, e eu Depende acho bom nessa vida... de onde bate o vento. Se o vento bate aqui... Não, você perguntou, eu acho bom nessa vida você ter 100% de aproveitamento do gênero que existe nesse planeta. Entendi. Olha, tem uma... Pode falar? Ou a gente tá... Tem uma coisa que não são cientistas, mas principalmente quem lida com a coisa do comportamento, fala que as próximas gerações vão ser gerações fluidas. Que você vai transitar ali na homossexualidade, na heterossexualidade. Talvez para a nossa geração seja ainda uma coisa... ou você é isso ou você é aquilo, mas as próximas gerações vai ser uma coisa absolutamente comum. Você não vai precisar se definir como hétero ou como homossexual, e vai estar tudo bem. Eventualmente você vai casar, uma menina vai casar com outra menina, daqui a pouco acabou, casa com um homem. Muita gente vai achar ruim, assim, tem muito preconceito, mas é uma coisa que em 10, 20 anos a gente vai ver cada vez mais. Não É duvido. um caminho sem volta, gente. E acho que, na verdade, eu acho que essa geração que está hoje entre 15, 21, 22 anos já está nessa, vivendo isso. já está vivendo isso. Sim. Eu tenho um filho de 21 e converso muito com ele, com os amigos, sempre acompanhei muito de perto a vida deles. Sempre, só aquela mãe assim que gostava dos filhos irem para casa, os colegas irem para casa, né? Porque eu queria muito acompanhar, entender, enfim. E observo isso que eles lidam com sexualidade, essa turma que está nessa faixa de idade aí, e acho que vai ser cada vez mais assim, eles lidam com uma naturalidade Exatamente. total, que assim, que na nossa época, assim, eu estou na faixa dos 50 anos, não, era preto ou branco, Cris, entendeu? eu acho Rosa que ou a azul. grande novidade Isso não que nós existe mais temos pra hoje é eles. que as pessoas realmente se sentem mais à vontade para não viver uma vida que não é delas. Eu acho que isso é o grande caminho. Você tem que ser obrigatoriamente feliz com o que você é. E essa coisa da orientação sexual, sobretudo assim em vida pública, né? Eu sou político e tal, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso porque se cria na sociedade um perfil do que é normal. E não existe normalidade quando o assunto é sexo, exato. existe tesão. Não E você existe. tem que se divertir com o tesão que você sente, seja ele qual for. E eu acho muito importante a gente falar disso claramente, como estão falando aqui no programa, porque eu acho que tem muita gente que se sente muito infeliz. A grande novidade nesse aspecto, eu acho que é as pessoas se divertirem. Por quê? Porque leiam um outro livro, chama Sapiens, sobre a civilização humana. sim. Gente, Grécia Antiga o que era? Né? Ou seja, Roma Antiga o que era? Tudo isso sempre aconteceu. Uma suruba. Uma suruba, aliás, muito boa de se passar. A grande novidade é o seguinte, em alguns períodos da sociedade, passa-se a condenar algo que é perfeitamente natural. Eu vejo claramente que, assim, para essa turma mais nova, primeiro que eles não suportam ser categorizados, né? Se é homossexual, se é heterossexual, ou mesmo se é bissexual ou trans, eles não gostam disso. Para eles é isso, eles usam, inclusive, muito essa palavra, gênero fluido, é muito comum. E, assim, é uma coisa que eu acho muito bonita, sabe? Eles se apaixonam por pessoas. É isso. Não é pelo sexo. Você se apaixona por uma pessoa. Se ela é homem, se ela é mulher. Se você é homem, se você é mulher, ou enfim, seja lá o que for. Isso não tem. Eles não trabalham com essa coisa que eles chamam de binária, né? Isso é uma coisa que já acontece. Eu lembro, enfim, um pouco mais nova, ali começando a trabalhar, saía para uns lugares. Você já via menina beijando menina, que daqui a pouco, não, sou heterossexual mesmo. Então, isso já acontecia. Agora, essa discussão do que sou vai deixar de acontecer. As pessoas vão simplesmente Eu posso viver. ser uma coisa agora e daqui a pouco eu
descobrir uma outra onda, quero ser outra coisa, ou quero experimentar outra coisa, entendeu? E para eles isso é absolutamente natural. Nós é que fomos criados de outra forma, que ainda temos assim dificuldade de entender isso. Eles não, ainda bem. O meu percentual de heterossexualidade era 1 até o Kibe me levar pro buraco da Lacraia aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Ele me convidou para ir lá e deu uma baixada, porque obviamente a gente conheceu ali um ambiente que eu não tinha a menor noção que existia nessa cidade. Olha, Conta aí pra galera aqui, como é que foi aquela dizer noite? o seguinte, quem não conhece no Rio de Janeiro, tem um espetáculo maravilhoso. Está se justificando. O Buraco da Lacraia, que aliás é... Você já foi, né, Marili? Não fui. Não foi ainda, é imperdível. O que é o Buraco da Lacraia? Buraco da Lacraia é uma boate Foi essa. que Na normalmente Lapa, não é? durante a semana é uma boate gay na Lapa, mas que nas sextas-feiras à noite Foi quando tem ele um me levou. espetáculo chamado Buraco da Lacraia, e aí muda de nome Tem conforme a esse temporada. show, Buraco da Lacraia, desse show. E já teve On Ice, Buraco da Lacraia Ópera, tem de tudo. E é o Lobianco, que comanda lá o pessoal, nossa, Luiz ele é Lobianco, ótimo. que é maravilhoso. Maravilhoso. E é espetacular porque eles encenam músicas de karaokê. É muito engraçado. E eu levei o Gabriel pra lá. O Gabriel deu um show. Deu show, cantou no palco. Sério? Não, Nossa. eu cantei, aí na hora que eu tava cantando... Foi ópera que eu cantei, né? Não foi ópera, não, foi... Cantou Volare. Volare, claro. Que isso? E aí na hora que eu tava cantando... Não tem do um fim, vídeo disso? Tem, claro que tem vídeo. Os adversários tudo estão com isso numa pasta. Aí o Kibe tá lá, eu tô cantando, de repente a gente escuta assim... Vem pra cá, Pavarotti. Não, vou te falar que o rapaz fez sucesso. É, a gente faz Sensacional. sucesso com os dois públicos, né, não, Marilis? O Ai, Gabriel é campeão de audiência e de sucesso de lá de cá, a nas gente nossas redes sociais. Depois ele foi até pro Dark Room angariar uns votos, foi bacana. O Kibe tava junto, ele nega, mas ele vai. Lá em Belo Horizonte, quando ele viaja, é Antônia Tabet. Olha, mas o meu grau de heterossexualidade tá lá pro 99, só cai pra 98 quando eu tô junto com o Gabriel. É aquele famoso 99 hétero, mais o 1%. 1% é Pavarotti. Bom, esse foi o Segunda Chamada, de volta aqui com a Cris. Muito obrigado, Cris. O Rodrigo, obrigado pela presença também. Marilis e Gabriel. A gente vai terminar esse programa com um jeito diferente. Opa. A gente vai terminar com aquele teu 1% que é safadão que você fez questão de botar pra gente nas redes, não é? Olha essa foto, que maravilha. Ah, que filho da mãe! Olha só, a gente percebe quem são as pessoas na hora do lazer. Mas você pegou só essa foto, você tem que pegar as outras. São Ah, várias. não, mas as outras o Essa Instagram, foto, o Instagram cara. tirou do ar porque não pode. Essa Gabriel. foto gerou um bocado de prints nos grupos de WhatsApp É. e muitos questionamentos, inclusive o seu. E essa foto só mostra o seguinte, caiu na rede é peixe leleá. Que peixão, né, Gabriel? E é um peixe francês. Aí os detalhes a gente não queria estar aqui, não. É um Tava num beijão. ciúme, né? É um beijão. Tá num- É. Então, até semana que vem com mais um Segunda Chamada. Não deixe de se inscrever, espalha pra gente, pra pessoal aí da sua família sobre o programa. Curte, compartilha e ouça a gente no podcast também. Muito obrigado e até lá. Que beleza, hein? Ah, Belo Horizonte, a Câmara, Mesmo. vamos lá. Ontem ele me mostrou um vídeo dele cantando num casamento na Itália. Mentira. Aqui são muitos talentos. É impressionante. Ah, eu quero ir no Buraco da Lacraia. Tá bom. Nossa, o Lobianco é muito engraçado. Ele é de